O grid da Fórmula 1 de 2025 vive um momento único e delicado. Enquanto Max Verstappen segue demonstrando sua maturidade como tetracampeão mundial, Lando Norris enfrenta o que pode ser definido como a pressão mais intensa de sua carreira. E agora, numa atitude que poucos esperavam, o próprio Verstappen ofereceu conselhos ao britânico após o desastre no GP da Holanda. Mas será que essa generosidade esconde algo mais profundo? Ou estamos vendo o amadurecimento de um campeão que já não teme seus rivais? A situação atual é mais complexa do que aparenta. Norris chegou em Zandvoort como o principal candidato a desafiar Verstappen pelo título, pilotando uma McLaren claramente superior ao Red Bull em várias condições. O MCL-38 tem mostrado velocidade pura impressionante, colocando o britânico em posição privilegiada para atacar a liderança do campeonato. Mas então veio o colapso. Às 7 voltas do final, com uma performance sólida até aquele momento, o carro de Norris simplesmente parou. Problema no chassi, confirmou a McLaren posteriormente. Não foi erro do piloto, não foi estratégia equivocada. Foi pura má sorte no pior momento possível. E aqui mora o ponto central dessa história. Verstappen, que poderia simplesmente comemorar a sorte que caiu do céu, escolheu um caminho diferente. Ele foi até Norris e usou sua própria experiência traumática de 2021 como exemplo de superação. Lembram do que aconteceu naquela temporada? O holandês enfrentou uma sequência devastadora de problemas. Pneu furado no Azerbaijão quando liderava tranquilamente. Acidente brutal em Silverstone após duelo intenso com Hamilton. A colisão épica em Monza, que tirou ambos da corrida. Cada um desses momentos parecia selar o destino do título em favor de Hamilton. Cada desastre parecia empurrar Verstappen para longe do sonho do primeiro título. Mas ele resistiu, seguiu lutando e, de forma controversa ou não, conquistou o campeonato na última corrida em Abu Dhabi. Agora, a pergunta que não quer calar é se Norris conseguirá aplicar essa lição na prática. O britânico está a 34 pontos atrás de Verstappen, com apenas 9 corridas restantes. Em condições normais, essa diferença seria administrável, especialmente considerando que a McLaren tem sido consistentemente mais rápida. Mas existe um detalhe cruel nessa equação. Diferentemente de 2021, onde Verstappen e Hamilton pilotavam carros de equipes rivais, agora Norris divide a garagem com Oscar Piastri. E Piastri não está ali apenas para fazer número. O jovem australiano tem mostrado velocidade impressionante e, em várias ocasiões, tem sido mais consistente que o próprio Norris. Esta situação cria um cenário psicologicamente devastador para o britânico. Enquanto Verstappen podia culpar diferenças de carro ou estratégias de equipe em 2021, Norris não tem essa desculpa. Quando Piastri vai bem e ele não, a pressão recai inteiramente sobre seus ombros. E essa pressão já começou a aparecer. Lembrem do acidente no Canadá, onde Norris bateu na traseira do próprio companheiro de equipe enquanto disputavam posição. Foi um erro primário, fruto de ansiedade e pressa excessiva. E não podemos esquecer das oportunidades perdidas em outras corridas, onde pequenos deslizes custaram pontos preciosos na briga pelo título. Mas talvez o mais interessante seja analisar o comportamento de Verstappen nessa situação. O holandês, que já foi criticado por arrogância e falta de humildade nos primeiros anos da carreira, agora demonstra uma maturidade surpreendente. Ele não apenas consolou Norris, como foi brutalmente honesto sobre as diferenças de performance entre os carros. Verstappen admitiu abertamente que a McLaren está numa liga diferente, que não adianta se matar defendendo quando o carro rival é claramente superior. Essa honestidade é rara no mundo da Fórmula 1, onde pilotos costumam inflar o ego e minimizar os méritos dos rivais. Existe uma teoria interessante sobre essa mudança de postura. Verstappen, aos 27 anos
e com 4 títulos mundiais, pode estar entrando numa fase onde não precisa mais provar nada para ninguém. Ele já conquistou tudo que um piloto pode conquistar na Fórmula 1. Talvez por isso consiga ser generoso com os rivais e realista sobre as limitações de seu próprio equipamento. Ou talvez essa seja uma estratégia psicológica sutil para diminuir a pressão sobre Norris, mantendo-o numa zona de conforto que não o force a extrair o máximo de si mesmo. Mas existe outro ângulo para analisar essa situação. O próprio histórico de Verstappen em 2021 mostra que ele sabe exatamente como é estar do outro lado dessa pressão. Quando enfrentou Hamilton, o holandês era o jovem desafiante, tentando derrubar o heptacampeão estabelecido. Agora, Verstappen é o veterano estabelecido sendo desafiado por um jovem ambicioso. Talvez essa inversão de papéis tenha criado uma empatia genuína com a situação de Norris. A realidade é que Norris está numa encruzilhada decisiva. Ele tem o carro para ser campeão, tem a velocidade para ser campeão, mas precisa demonstrar a mentalidade para ser campeão. A diferença entre um piloto rápido e um campeão mundial muitas vezes está na capacidade de lidar com pressão, adversidades e expectativas. Hamilton levou anos para conseguir isso. Vettel nunca conseguiu recuperar totalmente depois dos erros de 2018. Verstappen precisou de uma temporada inteira de aprendizado em 2021 para finalmente triunfar. O conselho de Verstappen para Norris foi simples e direto. Mantenha o foco, continue trabalhando duro, porque ainda há muitas corridas pela frente. Parece óbvio, mas tem uma profundidade maior. O que Verstappen está dizendo nas entrelinhas é que campeonatos não se decidem num fim de semana ruim, mas na soma de toda uma temporada. Que a consistência vale mais que velocidade pura. Que a maturidade mental é o diferencial entre ser rápido e ser campeão. Mas aqui surge uma questão provocativa. Será que Verstappen realmente quer ver Norris como campeão? Ou essa generosidade esconde uma confiança absoluta de que, mesmo com carro inferior, sua experiência e mentalidade serão suficientes para manter o título? Talvez o holandês saiba algo que não estamos vendo. Talvez ele perceba que Norris ainda não tem a frieza necessária para aguentar a pressão de uma briga pelo título até o final. O fato é que os próximos 9 fins de semana vão definir não apenas quem será campeão de 2025, mas também o futuro de ambas as carreiras. Para Norris, é a chance de provar que pode ser mais que um piloto rápido ocasional. Para Verstappen, é a oportunidade de mostrar que, mesmo com equipamento inferior, a mentalidade de campeão faz a diferença. E para nós, espectadores, é o privilégio de assistir a uma das batalhas psicológicas mais fascinantes da história recente da Fórmula 1. A pergunta que permanece é se Norris conseguirá transformar os conselhos de Verstappen em combustível para uma reviravolta épica, ou se descobrirá que a diferença entre ser rápido e ser campeão é maior do que imaginava. O tempo dirá se essa generosidade do holandês foi um gesto genuíno de respeito entre competidores ou uma jogada de mestre para manter o rival numa zona de conforto perigosa. Uma coisa é certa: os próximos capítulos dessa história prometem ser absolutamente eletrizantes.